bem-vindos a mais um programa Triciatados. Agradeço a audiência de segunda a sexta, às 19 horas, aqui pela Record News Manaus, canal 27.1 na TV aberta ou 78 na fechada. E a qualquer hora do dia ou da noite, você revê esse programa no YouTube, canal Programa Triciatados. Para cortes, nas redes sociais, @Triciatados. Não deixe de se inscrever, ativar sininho, notificações, para que você possa sempre saber o que está rolando aqui no nosso programa. Nossa entrevistada de hoje é esteticista. Ela trabalha com emagrecimento personalizado. Seu nome, Josi Carvalho. Boa noite, Josi. Boa noite. Primeiramente, é um prazer estar aqui no seu programa, tá? O prazer é todo nosso. Obrigada por aceitar o nosso convite. Me conta um pouco como funciona o tratamento que você aplica nas suas pacientes. Certo. Na clínica, nós trabalhamos com várias tecnologias, né? Então, emagrecimento estético. Por que emagrecimento estético? Porque nós utilizamos as tecnologias, né? Justamente para fazer com que o cliente emagreça, né? Então, criolipólise, ozonioterapia, ultrassom, radiofrequência, né? Os injetáveis, como ozonioterapias, enzimas. E nós associamos, né, todas essas tecnologias para entregar um resultado legal. Claro que a gente precisa fazer avaliação, né? Essa avaliação é justamente para verificar se ele pode, né, utilizar todas essas tecnologias, e após a avaliação a gente já começa, né, executando as tecnologias, e realmente essas tecnologias são seguras, né? A gente consegue entregar o resultado, ele seguindo ali todas as orientações. Então, criolipólise é maravilhoso para diminuir tecido adiposo, ou seja, diminuir gordurinha, né? Como é que funciona a criolipólise? A criolipólise a gente utiliza através, ela é uma tecnologia que nós utilizamos através do frio, né? Então, você faz um resfriamento do tecido subcutâneo, é isso? Do tecido adiposo? Exatamente. A gente, na clínica, nós temos várias técnicas com ozônio, né? Aliás, desculpa, com a crio. Então, com ozônio também, né? Com ozônio também. Mas a gente está falando da crio nesse momento. Nesse momento, exatamente. Então, a gente tem a crioexposição, que é o congelamento de 3 dias, certo? E temos a criomodelagem, que é a crio HD. Então, quando reduzimos o tecido adiposo, né, um percentual de tecido adiposo, e aí o cliente fala, não, agora eu quero firmar aquela pele. Exatamente. Aí nós temos uma outra técnica com a criolipólise, né? Falando em clínica, onde que fica a clínica? Certo, fica no bairro de Flores, Avenida Edmundo Soares, número 203, Conjunto Rio Maracanã. Pode dar um ponto de referência, Josi? Fica próximo a Newton Lins, né? Ao Aras da Newton Lins? Isso, exatamente. Ao Aras da Newton Lins. Ao Aras da Newton Lins, é isso. Então, a criolipólise é uma espécie de congelamento do tecido adiposo, certo? Isso. A criolipólise você consegue tanto diminuir o tecido adiposo, né, ou seja, aquela célula de gordura, como você consegue também firmar o tecido, ou seja, estimular os fibroblastos, né, que são células responsáveis por deixar a pele mais firme, né, estimular o colágeno da pele. Então, não adianta só você tirar aquela gordurinha, né, e deixar a pele maleável, a pele mais flácida, né? Então, você precisa fazer essa tonificação, e com isso a gente associa tanto com a crio, que é uma técnica que nós temos, que se chama o criotônus, e também ozonioterapia e outras técnicas como a radiofrequência também. Então, a crioterapia e a radiofrequência, elas trabalham na retração da pele. Exatamente, isso. O criotônus, né, ela faz essa retração, estimula o colágeno, e a criolipólise, né, que é a crioexposição, a crio HD, hoje tem
o pessoal utiliza muitas como se diz, muitas técnicas, na verdade, né, para trabalhar com a criolipólise. Então, dependendo da técnica que você vai usar, né, tem um tratamento específico. Então, você trata a celulite, você trata a firmeza da pele, você trata a gordurinha. Até acne você consegue tratar com a criolipólise. Como assim tratar acne? Me conta, isso eu nunca ouvi falar. Atenção, mamães e papais de adolescentes. Atenção, adolescentes, olha aí. Um novo tratamento para acne. Exatamente. Eu vim de São Paulo, agora recente, fui fazer um curso, né, em São Paulo, mais uma especialização. E lá nós estudamos, né, sobre a criolipólise agindo direto na pele para diminuir essa inflamação. Então, isso é um protocolo combinado que a gente utiliza microcorrente com a criolipólise. Então, são... Falando em inflamação, Josi, eu não sei se tem já algum protocolo definido para tratar o lipedema. Tem sim. Inclusive, na clínica, nós tratamos lipedema também. Com o criotônus, né? O ozônio tanto sistêmico quanto o ozônio local. Vamos entender o que é o ozônio sistêmico e o ozônio local. Isso. O ozônio sistêmico, a gente utiliza... a forma de aplicação dele é direto no reto. Né? Ai! Isso, ai, exatamente. Ai! Vamos ao ozônio local? Não, mas isso é bem seguro, é uma sondinha, não machuca, né? E ele traz muitos benefícios, ele aplicando dessa forma que a gente chama sistêmico, né? Então ele vai desinflamar o corpo, ele vai melhorar toda a questão oxigenação do corpo. E local, você vem com a agulhinha, né? Uma agulhinha bem fininha de insulina, não dói, né? Você sente só uma picadinha. E ele age na perna trabalhando, no caso se for na perna, claro que lipedema geralmente é a parte das pernas, tem gente que tem nos braços também, mas é mais na região inferior do corpo. Geralmente os membros e também as nádegas, né? Isso, quadril. Isso, exatamente. A parte inferior do corpo é onde acomete mais o lipedema. Olha aqui o antes e depois. Obrigada, Adriano. Olha só. Tá vendo esses nódulos fibróticos aqui, ó? Isso. Eles são nódulos inflamatórios, né? Isso, e são os septos, né, que a gente chama, que eles realmente repuxaram através dessa inflamação, né? Vai acumulando um líquido, e esse líquido, acumula-se toxinas, e essa toxina se transforma em inflamação. E a partir daí, ele puxa, né, a pele, e aí fica esse formato de celulite. Recentemente, a gente tem acompanhado o processo de emagrecimento de uma amiga em comum, né? Sim. Que foi quem me chamou a atenção pela modificação corporal dela. Sim. E eu falei, amiga, quem é que tá te tratando, né? E aí, ao ela falar teu nome, a gente pediu, né, para contactá-la, porque ela fez uma transformação corporal inacreditável. Isso. O que foi que você utilizou nela em tão pouco tempo para fazer uma transformação corporal, tanto a nível de emagrecimento, como de tônus muscular, como de retração da pele, como de diminuição da retenção hídrica, né? Sim, nós associamos, né? Na clínica, como eu te expliquei, a gente trabalha com várias associações. Sim. Então, conforme a avaliação, a gente monta um protocolo personalizado. Para ela, a gente viu a necessidade de focar na criolipólise, na ozonioterapia, né? E os detoxes, drenagem, que a gente faz justamente para diminuir esse inchaço. E, claro, você vai eliminando gordura, você precisa montar protocolo para trabalhar a flacidez. Gente, é tão surpreendente que, às vezes, o tratamento reduz até o tamanho do pé da pessoa. Porque, às vezes, o inchaço é tão grande, né? O edema é tão grande que até o tamanho do calçado altera, né? Mas vamos lá. A criolipólise, a gente já sabe que ela age tanto na redução do manto lipídico, enfim, da camada lipídica adiposa, né? Tanto na retração da pele, a ozonioterapia, ela age num processo desinflamatório, certo? Isso, exatamente. E aí,
A ultrassom, me fala um pouco sobre a ultrassom. Certo. Na clínica, né, nós temos 3 tipos de ultrassom. O que eu mais utilizo é o ultrassom de 3 MHz, que ele age um pouquinho mais na superfície da pele, né? E o ultrassom de 40 MHz, que é o ultrassom onde a gente consegue permear um pouquinho mais a gordura, né? Ou seja, aquela gordura mais espessa, mais grossa, mais compacta, né? Então, a gente tem um resultado muito legal com o ultrassom. Cada sessão que o cliente vai na clínica, a gente faz entre 3 a 4 tecnologias, porque são essas associações que entregam um resultado mais rápido, né? Por aqui, essa aqui é a crio de placas. Josi, vamos olhar aqui esse aparelho. Essa é a crioterapia de placas. Isso, exatamente. Você vê, ó, tem várias tecnologias, né? Ó, tem a corrente na perna, fazendo a contração muscular para já ver esse gasto energético, certo? Já gastar calorias e trabalhar o tônus da pele. E a criolipólise agindo aí justamente para melhorar a circunferência, né? Diminuir o tecido adiposo. Qual que não tem agulha, Josi? Que o nosso telespectador vai perguntar com certeza. Não tem agulha, corrente russa, né? A criolipólise não tem agulha, a corrente não tem agulha, o ultrassom não tem agulha, o que tem agulha é o ozônio, e o ozônio sistêmico não tem agulha. Então presta atenção, gente. Vocês têm várias opções de tratamentos sem agulha, né? E o que a corrente russa faz? A corrente russa, dependendo da programação da máquina, né? Por exemplo, se eu colocar a programação para tonificar o músculo, ou seja, ganhar massa magra, vai ser esse o objetivo. Se eu colocar para fazer eletrolipólise, que é a retirada do ácido graxo de dentro da célula, né, e disponibilizar para a corrente sanguínea para gastar energia. Vamos resumir aqui, né? Para gastar essa energia, então você pode fazer esses 2 tratamentos. O que é isso? É um vácuo? Essa aqui é a crio de sucção. Essa aqui que a gente faz a crio HD, a crio modelagem. É essa. Gente do céu, eu acho que a gente vai ter que ir nessa clínica. Vamos ter que filmar a Josi atendendo uns pacientes que, claro, aqueles que autorizarem, né? Isso. Gente, aí suga. Isso, suga a gordurinha, e, né, congela. E congela. Exatamente. Josi do céu. Isso, faz a apoptose, né? A morte do tecido adiposo, né? A morte programada. É uma técnica que essa gordurinha ela não vai ter mais serventia para o teu corpo. Gente, vamos aqui 1 minuto de silêncio. Vamos interromper aqui em homenagem a essa gordura que se foi. A gente entra aqui em intervalo e voltamos já depois do velório da gordura. Voltando aqui, depois de 1 minuto de silêncio em homenagem à gordura que se foi pós-crioterapia, né? Josi, me conta. Esse procedimento de crioterapia de sucção de vácuo, né? Sim. Cuja gordura a gente pode ver lá após Olha aqui. Isso aí é a pré-cerimônia de despedida dela, né? Exatamente. Pra gente pode dizer já foi com Deus, né? E aí, isso machuca a pele? Fica roxo? Tem alguma... algum hematoma? Isso. Na verdade, às vezes fica um hematoma, mas é um hematoma bem sutil, né? Para ficar um hematoma, o vácuo ele precisa ser muito forte. E a gente utiliza o vácuo no mínimo, justamente para não lesionar, né, a pele, para não machucar a pele. Então, presta atenção. Você quer fazer o tratamento com a Josi para ir para uma praia, para ir casar, né? Sabe, né, Josi? Às vezes... se você estiver machucada, você não aguenta a lua de mel, né? Exatamente. Porque, caramba, não aguentar um aperto. E geralmente, né, as pessoas procuram, né, o tratamento véspera de viagens. Exatamente, né? Véspera de viagens, de acontecimentos especiais, como casamento, como formatura, né? Exatamente. E aí... como ela utiliza esse vácuo no mínimo, você não vai ficar machucada, né? Porque, por exemplo, quando eu faço depilação a laser, que eu não tenho mais pelo
né? Eu faço a manutenção, mas olha só, eu fico com marcas roxas que depois vão ficando amareladas. Sim. Uhum. Porque a minha pele é muito clara. Sim. Dependendo do tratamento que você faz, algum tipo de pele fica machucada. Fica, algum tipo de Né? pele fica. Não é zero Não hematoma. é zero hematoma, mas não é aquele hematoma que vai te machucar, que ninguém vai não. conseguir te tocar. Não, Né? não Esse é o caso bem importante no caso de lua de mel, né? Sim, Já com pensou certeza. a noiva? Eu tenho a história de uma amiga. Casamento não deu certo. Mas eu imagino que não deu certo porque ela foi fazer uma lipo antes de casar. O noivo, em vez de tocar nela, só tocava nela para fazer massagem. Aplicar a tal do... Lua de mel foi só de pós-cirúrgico, gente. Dê preferência, né? Se você vai a uma praia, se você vai casar, se você... Dê preferência a um tratamento estético menos invasivo, Exatamente. né? Como numa clínica de estética como a da Josi, que vai deixar no máximo um leve hematoma que questão de um dia ou outro já vai desaparecer, né? A gente toma muito cuidado em relação a isso, para a pele não ficar, às vezes fica assim, né? Mas a gente toma muito cuidado justamente para não deixar esses hematomas. Tá. E você trabalha com toda a parte estética, né? Então, vamos lá. A gente falou da crioterapia, da ozonioterapia, da corrente russa, do ultrassom. O ultrassom, ele serve para desinflamar, é isso? Isso, o ultrassom, dependendo da potência que você utiliza, né? Ele vai servir tanto para ajudar a desinflamar, quanto também para fazer a apoptose. O ultrassom de 40 MHz, ele faz a apoptose. O que é apoptose, a apoptose, amor? É essa morte da gordurinha. Gente, olha só. Novamente, vamos orar por essa gordura que se foi, né? E aí a apoptose também detona a gordura. A gordura não tem chance contigo, né, Josi? Não. Aqui a gente destrói mesmo a célula de gordura. Bom, então, o tratamento para emagrecimento, você tem essas opções. Isso, as tecnologias, elas fazem, né, tanto a lipólise quanto a apoptose. Então, é por isso que a gente consegue diminuir esse tecido adiposo, que as máquinas, elas oferecem isso pra gente, né, essa tecnologia. E você me falou em drenagem, né? Fazemos drenagem. Tá. A drenagem, você tem somente a drenagem estética ou você tem aquela drenagem relaxante também? Nós temos a drenagem que nós fazemos também com a eletrolipólise, né, o equipamento. Então, a manual a gente vai associando manual e com equipamento, né? A gente faz esses dois tipos de drenagem. No caso daquela nossa amiga, você colocou lá no forno, derreteu a gordura e puxou para o outro lado? Isso, aquela é uma técnica que nós utilizamos que dá um resultado bem legal, diminui muito o inchaço, né, o edema do corpo. E como é que chama? É o nosso Detox Day, nós chamamos de Detox Day. Gente, olha só, você que tem um acontecimento, né, formatura de filho, casamento, vai ser mãe da noiva, vai viajar, tem um date, vai conhecer um boy pela primeira vez, né, tá naquela expectativa, como é que vai ser, como é que não vai ser e tal, e quer se sentir bem, você pode fazer esse tratamento da Josi, que eu vou simplificar numa linguagem que todos vocês vão entender. É como se ela te colocasse num forno para derreter a gordura e te tirasse do outro lado magra. É mais ou menos isso, né? Utilizamos a drenagem manual com a eletrolipólise, que é o equipamento que nós utilizamos, a manta térmica e os produtos ortomoleculares, né? Ou seja, os produtos têm alguns ativos que vai ajudar no aspecto da celulite, do edema, da inflamação. Então, é todo um processo. E faz-se no corpo inteiro. E a pergunta que o meu telespectador quer saber, depois de fazer todo esse processo no corpo, esse date, esse boy vai poder pegar? Tranquilo. Sem dor? Sem dor. Porque a drenagem, né, é uma massagem bem leve. Temos depoimentos de pessoas? Temos. As pessoas podem depor a favor, olha, tranquilo, passei por isso. Pode. E
Não tive Pode. problema nenhum Pode. com a pegada, com nada. Tranquilo, não tem nenhuma contraindicação em relação ao pós, né? Dá para usar biquíni. Dá para usar biquíni, né? Claro, se expor ao sol a gente já recomenda. Não precisa nem fazer nada, já usa protetor solar, né? Não, o protetor solar é outra história. E- Protetor solar é uma coisa que você tem que colocar no seu hábito diário. Escovou os Exatamente. dentes, passou protetor, né? Principalmente, eu não sei se você viu um grande escândalo, né, essa semana, de laboratórios que estavam credenciando, digamos assim, referenciando algumas marcas, né? Aferindo que ali tinha fator de proteção solar 40, 60, quando, na verdade, analisado por outros laboratórios, tinha apenas Creme. 4, né? Bem baixinho. Né? E isso aconteceu na Austrália. E esses laboratórios certificam protetores solares para o mundo todo. Então, gente, fiquem de olho nas notícias interessantes que ela tocou nesse assunto. Fiquem de olho nas notícias a respeito de proteção solar, né? Daqueles bronzeadores. Desculpa, bronzeadores não, protetores, né? É que eu sou antiga, do tempo do bronzeador, do tempo do raíto de sol, do tempo do paiô, né? Do tempo do cenoura e bronze, Copertone, mas vamos lá. O protetor solar, ele vai passar por uma transformação. Algumas marcas vão ser reprovadas, né, nesses novos exames, nesses novos testes. Provavelmente o Inmetro vai acompanhar aqui a Anvisa conferindo, né, os protetores solares para não acontecer o que aconteceu na Austrália, que é a campeã mundial em câncer de pele. Houve um estudo, né, para descobrir porque a Austrália era campeã mundial de câncer de pele e se chegou à certificação equivocada ou criminosa, né, dos filtros solares. Mas voltando ao nosso assunto, lógico, é sempre bom falar de saúde, né? É saúde, isso é saúde, Isso né? é saúde, é sempre importante falar de saúde. E aí, a gente tem gente que já nasce com seu filtro solar aqui, seu protetor solar de pelo, né? E tem gente que nasce assim, né? Como é o caso, principalmente o caso dos albinos, né? Que esses não têm melanina, não têm proteção solar nenhuma, Exatamente. né? Uhum. Esse teu protocolo, esses tratamentos que você vai analisar, tem algum tipo de contraindicação? Tem algum tipo de paciente que você diga, esse paciente eu não posso atender? Pacientes com câncer, né? A gente realmente não trata a gordura. O que a gente pode fazer, paciente com câncer, com autorização do médico, né? É fazer ozonioterapia sistêmica, né? Uhum. Então, o que a gente poderia fazer seria isso na clínica, né? Gestantes. Gestante, a partir do 3º mês, também com orientação médica, né? O médico autorizando. Idosos. Idosos, a gente tem bastante clientes, né? 63, até 75 anos. Só que Isso não é idoso, minha Não, amiga. 60 são os novos 40, amiga. 65, A 75. gente está falando de 80 a mais. Eu ainda não tenho cliente acima dos 80. Também porque Tá aí, a gente chama, né? o cara 80 a mais, de repente, está inibido. Não sabe que existem clínicas que cuidam, né, da aparência. Tem muita gente que malha, né? De certa idade, Sem né? dúvida. 80, 85. Tem gente, na verdade, Josi, que nunca teve disponibilidade de tempo para cuidar do seu físico. Precisa chegar à aposentadoria ali pelos 75 para começar a cuidar do seu físico, né? Então, ali a gente tem convívio de vários amigos que, a partir dos 76 anos, renasceram. Começaram a praticar um esporte, começaram a se dedicar ao cuidado com o corpo, com a aparência. Então, essa é uma turma que
já tem mais de disponibilidade de tempo, já tem mais de disponibilidade de recurso, porque geralmente já se aposentou, já criou os filhos e quer estar bem, né? Sim, exatamente, né? Esses clientes, inclusive, eles aceitam qualquer horário. Se tu falar que tem de manhã, tem de tarde, de noite, eles de boa. São os clientes. Então, olha lá, vamos lá. Você que tem horário livre, vai lá tomar um cafezinho. Pode tomar vai um lá na cafezinho. clínica olhar, você que é desconfiado, que geralmente a turma 70 mais é desconfiada, né? Você que é desconfiado, vai lá. Tem chazinho. Assiste outro paciente, bate um papo com a Josi, vê se desmistifica, né? Porque tem muita gente que tem um pouco de receio com relação à tecnologia, né? Sim, exatamente. Na avaliação, a gente explica cada tecnologia, como que funciona, quais são as contraindicações, quem pode fazer, quem não pode, né? Então vamos cortar esse barato aqui, que todo mundo pode ir lá. Dá teu @ Josi. Quem quiser anotar o número da clínica, né? Uhum. O DDD 92, claro, né? 92 981 738708. O Instagram é Estética Josi Carvalho. @estética Josi Carvalho. Josi com Y. Josi com Y. Josi com Y Carvalho. Gente, eu agradeço a audiência e quero ver todo mundo se cuidando, ficando linda lá na Josi Carvalho. Um beijo e até o próximo programa.